Então, turma, vamos dar seguimento, né, ao nosso dia de hoje, a nossa quarta-feira. Segunda aula, aula de história. Vamos aí pegar o livrinho para falar um pouquinho sobre os fatos e as fontes históricas, tá bom? Esse conteúdo está lá na página 108, então, por gentileza, abram aí o livrinho de vocês, o slide já está... Isso, já abriu. Então, a página é 108 e 109. São as páginas do conteúdo, tá? As páginas das atividades está bem para o final, tá bom? Provavelmente nós realizaremos a metade juntos, porque esse conteúdo traz uma extensão de páginas para realizar atividades, se eu não me engano, são 5. Então, para fazer tudo em um dia, ou para deixar para vocês fazerem sozinhos, ou até mesmo para fazer comigo essas 5 páginas, muito grande, né? Então, nós vamos fazer 2 hoje, eu vou passar o restante, vocês me enviam na próxima aula de história, que por sinal é na sexta-feira, tá bom? Então, nós vamos começar aí com o nosso conteúdo. Gente, eu não consegui deixar a imagem melhor, porque as letras estão muito pequenas, e mesmo que eu cortasse, esticasse um pouco, a visualização no slide não ficou legal. Então, eu coloquei a página toda, você acompanha aí pelo seu livro, tá bom? Porque é a mesma página que está sendo projetada aqui. Então, você pode abrir o seu livro aí na página 108, que é a mesma coisa. Então, o tempo, né, ele tem uns dos aspectos, assim, que eu costumo dizer também, fundamentais para o estudo da história. Então, para quem é estudante, né, que estuda a história, praticamente estuda o tempo. Porque há variações, né, do tempo. Quando eu digo isso, não é tempo climático, né, tempo, condições do tempo. Quando eu digo esse tempo, é justamente por várias coisas que ocorreram durante muitos anos, várias mudanças. Então, história é a ciência, né, que ela se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Então, por isso que nós estudamos história, porque nós precisamos saber o que ocorreu antes da nossa existência, né? E várias coisas, como vocês podem afirmar até agora, né? Nós estudamos sobre os índios, que foram os primeiros povos, né, brasileiros, que foram encontrados, perdão, em terras que hoje chamamos de Brasil, né, que demos o nome do país como Brasil, os portugueses. Então, isso tudo é história. E nós temos uma ciência que se baseia em fatos que foram ocorridos. Justamente, história é isso. É a ciência que estuda, né, esses eventos, esses fatos ocorridos em um determinado tempo. Então, o que acontece? Né? Ela analisa, por exemplo, o passado dos homens, a forma de viver, a relação uns com os outros. Então, essa ciência, né, que nós chamamos, que se baseia em eventos ocorridos durante o tempo, que é a história, ela analisa tudo isso. Todo o passado dos homens, né, a forma de viver, a relação entre eles. Peraí, gente, que tá pulando sozinho. Então, estuda geralmente... Não está ficando. Então, estuda tudo o que aconteceu em tempos, né, anteriores. Em história, nós estamos nos referindo a períodos, ou seja, épocas, né, eras, fases, digamos assim. Então, quando nós precisamos pesquisar algo sobre o passado, nós recorremos aos períodos da história. Que foram o quê? Organizados pelos historiadores, né, que facilitam o estudo. Então, a cada ano de história, né, na disciplina de história, vocês vão ver um fato ocorrido, uma fase, uma época, cada coisa ocorrida durante esse período de história. Então, gente, é muito interessante estudar o tempo. Né? Vocês perceberam que a gente começou falando sobre os índios, falando sobre a história dos africanos, sobre como eles chegaram aqui, a posição deles, a relação entre esses povos, e existe muita coisa durante muito tempo que é justamente estudada por esses historiadores. Eles facilitam, né, esse estudo para nós. Então, com os fatos ocorridos, né, eles são agrupados em períodos ou épocas.
né? Por isso que tem aquele ditado popular, a época disso aí era outra, em outras épocas não eram assim, né? Então, a época do Brasil colônia, por exemplo, que foi a que nós estudamos em 2 conteúdos atrás de história, falou sobre a colonização do Brasil, sobre como o Brasil ele foi colonizado. Isso foi uma época, isso foi uma fase em que há nesse período da história que nós estudamos. Mas tem também o período, perdão, o período medieval, que foi bem antes dessa história do Brasil colônia, né? Então, assim por diante, há vários períodos na história. Eles são agrupados. Brasil colônia é um período que os humanos viveram. Brasil medieval já é outra parte, é outra época, é outra fase desse estudo que compõe a nossa história. Então, os fatos históricos, né, eles são acontecimentos que o valor está relacionado e determinado com um grupo de pessoas. Então, para ficar mais fácil, vamos entender assim. Vamos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil. Vamos pensar nesse acontecimento histórico, que todo mundo conhece, a independência do Brasil. Foi um importante ato para toda a nação, não foi? Ele mudou, assim, radicalmente um período histórico do Brasil, né? Que é esse período Brasil colônia que nós estudamos. Então, presta atenção. Nós falamos aí sobre, assim, um período da nossa história que fez a revolução, que foi muito importante para todos nós, né? Justamente que foi importante para toda a nação, que foi o 7 de setembro. Mas quando nasce, por exemplo, alguém na nossa família, quando nasce um irmãozinho, um sobrinho, um priminho, é um fato histórico também. Mas só que é importante para a sua família, ou seja, para a família que o bebê faz parte, né? Não é um acontecimento importante para toda a nação. Então, nós temos essa classificação de fatos históricos que eu queria que vocês entendessem. Existem fatos históricos que são estudados por essa ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo, que é importante para a nação. Como, por exemplo, eu citei a independência do Brasil. Nós temos, isso foi importante para toda a nação, porque veio várias mudanças para todo mundo naquele período colonial. Mas quando acontece de nascer, né, um bebezinho na nossa família, um irmão, um primo, um tio, é um fato histórico também. Mas é um fato histórico que é importante apenas para a família que o bebê faz parte. Né? Se for a sua, do seu vizinho. Não é um acontecimento importante para toda a nação. Né? Então, essa é o diferencial dos nossos períodos, né? Do nosso tempo histórico. Então, o historiador é essa pessoa, né? Essa pessoa que ela é responsável por pesquisar, né? Ele pesquisa, reúne informações, né? A fim de quê? Conhecer, né? E compreender também alguns fatos que fazem parte da nossa história. Então, ele se baseia em quê para estudar isso? Registros escritos, orais, conhecidos como fontes históricas. Então, tá aí esse conteúdo. O que são fontes históricas? São esses registros orais, nesses registros escritos, como, por exemplo, se a gente voltar lá no dia 7 de setembro, na independência do Brasil, o rei, né, Dom Pedro, ele recebeu uma carta, não foi isso? Ele não recebeu uma carta falando para ele voltar para Portugal e ele se negou a voltar? Então, são esses registros que fazem parte dos levantamentos que os historiadores usam para estudar essa ciência, para facilitar esse conhecimento. E sem o historiador ia ter como a gente estudar isso? Claro que não, porque essas pessoas, essa profissão, né, ela é responsável, o historiador, por buscar, né, pesquisar, comentar essas informações e esses levantamentos. E aí nós temos aí, quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar, né, reconstruir com fatos, com fontes históricas.
O que são fontes históricas? A gente acabou de falar. As fontes históricas, né, são aqueles registros escritos, orais, sonoros, né, conhecidos como fontes históricas. São esses registros que os historiadores se baseiam para formalizar, né, o que eles têm na pesquisa. Então, é preciso tentar, às vezes, reconstruir essas fontes históricas que estão disponíveis, porque tem muito tempo, né, gente? Então, nós temos aí documento, que são textos das épocas atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, né, letras de música, literatura, manifestos, fotos, livros, né, filmes. Então, isso tudo fazem parte, né, desse documento que é chamado, né, até tem a imagem da Carta Régia ao lado. E nós temos os objetos arqueológicos também. Eu acho que essa parte interessa mais vocês. E quem já assistiu Jurassic Park, né? O nome é assim. Esses dias eu estava até assistindo com o Davi, que saiu um filme novo. Então, os objetos arqueológicos são o quê? Roupas, utensílios, equipamentos, talheres, né? Gente, vocês acreditam? Nos museus tem talheres da época, ó, do rei. Então, é muito antigo. Isso aí são todos registros, são fontes históricas para nós, né? Porque elas trazem o quê? Informações, como era o cotidiano das pessoas, como eles viviam, né? Então, os objetos arqueológicos também são muito importantes, tem até o fóssil de um dinossauro. Sem essa pesquisa, esse estudo, sem esses fósseis encontrados de dinossauros, entre outros, seria possível saber da existência do dinossauro no mundo? Então, é isso, né? História é justamente essa ciência que estuda os períodos, né? Os tempos históricos. Nós temos também as coleções, né? Que são os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico. O que são isso? Pinturas, jornais, revistas, fotos, então são coleções. Existem até colecionadores, tá? De pinturas, de jornais bem antigos, né? Dessas fontes históricas. Vou ser bem sincera que o que mais me chama atenção é os objetos arqueológicos mesmo, né? Que é a questão das roupas, que a gente pode comparar a diferença, os equipamentos, os talheres, né? É muito interessante, né? Depois, quando vocês tiverem curiosidade, puderem, coloquem um pouquinho, coloca na internet, assim, objetos arqueológicos, vai aparecer uma imensidão de coisas. Eu vou até ver se eu acho algum vídeo relacionado para acrescentar essa aula para vocês poderem observar. E nós temos também como fonte histórica a tradição oral, né? Que oral é o que falar, é o que é dito. Então, a tradição oral corresponde ao quê? Depoimentos, conhecimento que é passado de geração em geração, como nós falamos, a cultura, né, familiar. Então, assim são construídos esses fatos históricos de um povo. Por exemplo, minha avó costuma falar que não pode chupar abacaxi e tomar leite, né? Minha avó tem isso até hoje, tá, gente? Então, isso aí são o quê? Depoimentos orais, é um conhecimento que é passado de geração em geração, né? E assim são construídos esses fatos históricos. Agora nós vamos realizar nossa atividade, como eu disse, né? Nós faríamos 2 páginas juntos, e as demais eu vou deixar para vocês realizarem, para tirar dúvidas também. Então, na número 1 perguntou, explique a importância do tempo para a história. Com certeza, o tempo ele é fundamental, né, para a história. Então, respondendo assim, né, sendo sensata, o tempo ele é fundamental para o estudo da história. Por quê? Porque ele estuda tudo. Tudo o quê? Tudo que aconteceu em tempos anteriores ao nosso, né? Como que isso interferiu na nossa, para hoje, para o presente, como que várias coisas, vários conhecimentos e tradições que a gente traz de várias épocas, várias décadas, são decorrentes a essa parte fundamental que é o tempo. Então, o tempo, ele é sim fundamental para o estudo da história, porque ele estuda o que aconteceu, né, em tempos anteriores ao nosso. Questão número 2. O que você entende por tempo histórico? Então, aí é com vocês. O que você entende por tempo histórico? O que é tempo histórico para você? Já o nome já diz tudo. Tempo histórico
né? Estuda o quê? As histórias de um tempo, de outros tempos, enfim, né? O que é tempo histórico para você? Responde aí. Questão número 3. Pessoal, vamos retomar, perdão, na questão número 3, porque eu tive um probleminha aqui com a internet. Aí começou a travar, eu precisei reiniciar. Mas já vou logo abrir aqui e vamos continuar na questão número 3, onde nós tínhamos parado. Marque um X na alternativa incorreta, tá, gente? Então, aqui está errado. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos históricos, claro que sim. É sobre isso que nós estamos afirmando, sobre esses tempos históricos que nos ajudam a entender o passado, ou seja, o que ocorreu no tempo antes da nossa existência. Então, essa daí está correta, não marca um X. Os fatos são organizados pelos historiadores respeitando o tempo em que aconteceram? Claro que sim. Lembra que nós falamos sobre Brasil colônia, sobre o período medieval. Então, com certeza, os historiadores, eles organizam esses fatos, né, respeitando o tempo em que eles aconteceram, em que eles ocorreram. Então, deixa em branco, porque ela também não está incorreta. Terceiro quadrinho. O historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos? Claro que sim. Essa é a função dele, do historiador. Então, deixa em branco. O historiador se baseia em registros escritos, sonoros, orais, entre outros, conhecidos por fontes? Com certeza, é nisso que se baseia o estudo dessas pessoas, que são denominadas como historiadores, né? Registros escritos, sonoros, orais, entre outros. Os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos? Eu acho que essa aí está errada, e você? Eu concordo, porque como assim os documentos não têm importância? Se até mesmo os nossos documentos são importantíssimos para a nossa vida. Como que os documentos históricos antigos que ajudam os historiadores a levantarem essas informações, esses fundamentos não são importantes? Então, nós achamos aí a alternativa que está incorreta. É o último quadrinho. Questão de número 4. Observe a imagem. Já lembrei do filme, viu, gente? Eu tô com esse filme na minha cabeça, eu gostei do Jurassic Park, achei legal. Acho que é esse o nome, né? Depois eu vou até confirmar ali, mas eu acho que é. Estava disponível no Netflix, o novo dele, semana passada. Você sabe a qual período da história se refere a imagem acima? Claro, refere-se à era, né, dos dinossauros, o período em que havia dinossauros, né, na Terra. Então, essa imagem corresponde às eras dos dinossauros, né, muito, muito tempo atrás. Número 5. Da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos com certeza mudaram. Lógico, né? Isso é óbvio. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quais e por quê? Então, o que você pratica, o que você faz que você não precisa da ajuda dos adultos? Que você sabe fazer sozinho? Um hábito que você faz todos os dias que você consegue fazer sozinho, né? Tomar banho, não sei, escovar os dentes, arrumar o seu quarto. Quais são esses hábitos, né? Como tá aí, né? O aluno pode citar o quê? Toma banho sozinho, come sozinho, vai à escola sozinho. Quais são os hábitos que você tem costume de praticar sem a ajuda de um adulto, né? Esses hábitos que mudaram desde quando você era bebê até os dias atuais. Então, coloquem aí, pois faz referência mesmo, né, a coisas do seu cotidiano. E para finalizar, gente, essa aula, olha, logo após essas 2 páginas, eu vou colocar o videozinho sobre um vídeo que eu achei interessante sobre fontes históricas, tá? Falando também justamente, falando justamente o que nós aprendemos nessa aula. Então, assistam a aula até o final, porque tá muito legal para já tirar as dúvidas, tá? E depois disso, vocês vão responder sozinhos da página 112 a 114 e vão me enviar para correção, tá? Então, vocês têm até sexta-feira para realizar essa atividade e já me envia
para correção, porque na próxima aula de história nós já vamos iniciar um outro conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida, aproveita também que amanhã tem aula online e já pode tirar comigo na hora que estiver realizando essa atividade aí, tá? Então, ficamos assim, finalizamos aqui a nossa aula. Assista a aula toda, eu achei um videozinho muito legal falando sobre essas fontes históricas, tenho certeza que vai facilitar bastante o entendimento do que falamos hoje na aula. Então, tchau, tchau, até daqui a pouco, nossa última aula de português, tá bom? Você sabe o que são fontes históricas? As fontes históricas são evidências antigas que permitem o conhecimento de acontecimentos do passado. Dessa maneira, as fontes têm um papel de total importância para a pesquisa histórica, seja do mundo, da sua cidade e até mesmo da sua própria família. E como são essas fontes históricas? Será que isso é de comer? Ou é de beber? Então é de brincar? Na verdade, nenhuma dessas coisas. Mas então, o que é? Existem vários tipos de fontes históricas. Ela pode ser escrita, como uma carta que você envia para o correio, um poema, a letra de uma música, revistas, e até jornais com aquelas letras miúdas. Ela também pode ser material, que geralmente são guardadas em grandes museus, como mostra essas esculturas. Ou expostas em praças, como a estátua do cantor e compositor Tom Jobim, na praia de Ipanema. Também pode ser uma pintura, como essa de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Ou fósseis, como esse. E também pode ser grandes monumentos, como o Coliseu, em Roma, construído há muitos anos atrás. E também tem a forma oral, que é uma das primeiras fontes históricas. Ela existe até os dias de hoje, podendo ser um mito, como a história do Saci Pererê. Ou uma lenda, como a do Robin Hood. E pode ser também até aquela história contada por seus avós sobre como eram as coisas na época deles. Mas e para que servem essas fontes históricas? Você sabe? Elas são usadas para que os historiadores conheçam mais sobre tudo o que já aconteceu nesse mundo, desde o início do planeta Terra aos povos do Egito, surgimento da escrita, como o homem foi para a Lua e muitas outras coisas, passando esse conhecimento para outras pessoas. Como eu, que estou ensinando a vocês que para sabermos sobre o passado, precisamos de pelo menos um tipo de fonte histórica.